Bem-vindo ao Quantificador de Desigualdades em Saúde. Esta ferramenta implementa metodologias para medir e monitorar as desigualdades em saúde, ajudando a identificar lacunas injustas e evitáveis entre grupos populacionais. Seu propósito é gerar evidências robustas que fortaleçam os mecanismos de prestação de contas sobre o avanço rumo à equidade e à saúde universal. Ao promover a medição e o monitoramento das desigualdades, os tomadores de decisão podem identificar padrões sistemáticos de desfavorecimento, avaliar o impacto distributivo das políticas públicas e passar de uma abordagem de médias para uma de gradientes, necessária para a universalidade real da saúde. Antes de começar, por favor, selecione seu idioma de interface preferido. A ferramenta está disponível em inglês, espanhol, francês e português. Passo 1. Carregar seu conjunto de dados. Comece carregando seu arquivo com a base de dados. A ferramenta conta com bases de dados modelo, que podem servir para testar seu funcionamento e como exemplo das diferentes estruturas possíveis. A ferramenta trabalha com duas estruturas de dados. A primeira opção, e a recomendada, é a estrutura vertical. Cada unidade de análise aparece várias vezes, uma vez para cada período. A segunda opção é a estrutura horizontal. Aqui, a unidade de análise aparece apenas uma vez, enquanto os dados para cada período são mostrados em colunas separadas. Ambos os formatos são aceitos, mas a estrutura vertical é mais fácil de configurar e reduz significativamente a probabilidade de erros. Passo 2. Tipo de informação. Independentemente da estrutura dos dados, a ferramenta precisa saber que tipo de informação contém. Você tem um numerador e um denominador, ou apenas um indicador agregado. Selecione a opção que melhor corresponde à sua base de dados. Lembre-se, usar numerador e denominador sempre leva a cálculos mais precisos. Passo 3. Atribuição de variáveis. Este é um dos passos mais importantes. Em ambos os formatos, vertical e horizontal, a ferramenta identifica automaticamente os nomes das variáveis a partir da sua base de dados. Para uma base de dados vertical, basta selecionar qual variável corresponde ao período, à unidade de análise, ao indicador de saúde, ou, na ausência deste, ao numerador e ao denominador, quando estes dados estiverem disponíveis. Finalmente, deve-se especificar o estratificador social. Na base de exemplo vertical, contamos com o numerador e denominador. Portanto, a variável período é identificada como ano, a variável unidade de análise, como estado, a variável numerador, como morte materna, a variável denominador, como nascidos vivos, e a variável estratificador de equidade, como NBI, necessidades básicas insatisfeitas. Passo 4. Tipo de indicador. Escolha se seu indicador representa uma taxa ou razão, ou uma proporção. Se for uma taxa, especifique o fator do indicador de saúde, por exemplo, 100.000. Se for uma proporção, indique se está expressa entre 0 e 1, ou como porcentagem. O sistema fará a conversão automaticamente. Na nossa base de dados de exemplo, calcula-se a razão de morte materna. Portanto, selecionaremos taxa-razão. E como fator do indicador de saúde, 100.000, já que o indicador é expresso por 100.000 nascidos vivos. Passo 5. Polaridade do estratificador social. Especifique se, quanto maior o valor do estratificador social, refletem-se melhores condições sociais, ou se valores mais altos representam piores condições sociais. Na base de dados, temos como estratificador de equidade as necessidades básicas insatisfeitas, que, quanto maior o valor, indicam piores condições sociais. Por isso selecionamos não, porque com mais necessidades básicas insatisfeitas, não há melhores condições sociais. Passo 6. Configurações avançadas. Estas opções permitem filtrar o conjunto de dados, personalizar rótulos e selecionar métricas específicas. Além disso, será possível editar opções para parametrizar o modelo de cálculo das medidas simples e complexas de desigualdade. No entanto, para a maioria dos usuários, a configuração padrão das medidas simples e complexas é suficiente. Lembre-se de que os seguintes ajustes de opções avançadas são opcionais. Neste tutorial, mostraremos como usar a seção de filtro e rotulagem. Para o restante das opções, você pode consultar a documentação. Para utilizar o filtro, deve-se selecionar o número de variáveis com as quais deseja aplicar o filtro. Aqui, selecionaremos uma,
e filtraremos pela variável ano. Selecionaremos os anos 2010 e 2020. Na opção de rotulagem, devemos definir corretamente o nome de cada rótulo que queremos editar. Para este tutorial, usaremos siglas. O rótulo do indicador é Razão de mortalidade materna por 100.000 nascidos vivos. O estratificador de saúde é Necessidades básicas insatisfeitas. O evento de saúde é Morte materna. O rótulo de período é Ano. E o rótulo da unidade de análise é Estado. O restante das configurações avançadas deixaremos como padrão. Passo 7. Processamento. Uma vez que tudo estiver pronto, clique em Processar. A ferramenta validará seus dados, preparará a estrutura e calculará automaticamente todas as métricas, gerando tabelas e resultados visuais prontos para download e utilização.